e a nutrição, e eu acho que é super produtivo ter esses momentos, né? E a temática de hoje não é, digamos, que algumas pessoas possam achar que não é tão ligada à educação física, mas como profissional da área da saúde, acaba que esse é um momento que estamos passando por um momento de ansiedade, angústia, e quando a gente lida com o ser humano, lida com o nosso cliente, o nosso paciente, a gente vai ter que estar preparado, né? Preparado para receber isso e também se cuidar, né? Que como seres humanos também estamos um pouco ansiosos, receosos do que vai acontecer, né? Então, acho que é uma temática bastante produtiva, tá? E com Eu só... certeza vai de encontro ao que o professor Cláudio de Castro falou ontem, né? A gente teve muito essa parte de exercícios para depressão, Parkinson, Alzheimer. Com certeza, em algum momento, esses conteúdos eles vão se integrar, interagir. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Agora, quem vai comandar a aula é a doutora Camila. Fiquem todos com ela e eu estarei aqui por trás das câmeras monitorando as coisas, tá bom? Camila, obrigado. Obrigada. Eu iria pedir só vocês a desligar um pouquinho os áudios, porque acaba dando um pouquinho de interferência, mas a qualquer... Pronto. Acabou que até eu também fui ocultada, viu? Mas agora está valendo. Então, a qualquer momento que vocês desejarem interagir, né, tirar alguma dúvida, eu acredito que as perguntas ficam, né, para o final, mas se alguém tiver alguma necessidade extra, eu estarei aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma temática bastante interessante, que é o que a gente está vivendo agora, né? Eu falo assim que a ansiedade em si, né? Várias pessoas estão sentindo, né? É normal sentir-se ansioso, é normal a gente receber pacientes e clientes que estejam ansiosos e a gente vai ter que estar muito bem preparado psicologicamente para isso, né? Como também nutricionalmente falando, né? Inclusive, a gente vai falar aqui durante as aulas, né, e durante todo o percurso da aula, que também alguns professores, eu acredito, que também venham a engrandecer sobre esse assunto, que deficiências nutricionais podem levar a quadros de ansiedade, de depressão. E assim, deixando bem claro, né, estamos numa situação atípica, né? Como eu falei anteriormente, sentir ansiedade é até natural e é normal, né? Não vai ser através da alimentação, dependendo do grau de ansiedade. A gente vai ter que ter essa equipe multidisciplinar e eu convido vocês também, como educadores físicos, né, a estar comigo, juntamente com a nutrição, com a medicina, porque em alguns momentos há necessidade de fármacos para tentar conter essa ansiedade. E assim, falando um pouco da minha vivência, o que é que eu tenho percebido? Que quando a gente está tendo agora o retorno, algumas pessoas que estão voltando a fazer atividade física, inclusive alguns pacientes, e já têm relatado melhoras com relação à ansiedade, né? Então, como a classe de vocês, né, é importante, é fundamental, né, nesse tratamento de ansiedade e até de depressão, a gente vai conversar alguns assuntos correlacionados a isso, tá? Então, nós estamos juntos, né, nessa perspectiva de melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes e pacientes. Uma vez que, quando a gente melhora todos esses aspectos emocionais, já é uma grande melhora atual, né? Então, através da nutrição, como eu falei, a gente também vai ver alguns aspectos interessantes, como algumas suplementações ou até melhoras do padrão alimentar, possam também estar auxiliando nesse processo de ansiedade. Então, sou doutora Camila Oliveira, nutricionista clínica, esportiva e funcional, sou mestre e doutora em ciências médicas da UFC. Mas antes da gente falar necessariamente, né, da ansiedade, depressão, desses quadros, nos quais eu estava relatando anteriormente,
vamos conversar aqui um pouquinho sobre o sistema nervoso. A gente tem aqui um sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, pela medula, né? E nós temos o sistema nervoso periférico. E eles se comunicam. E entre uma célula e outra, a gente tem a liberação de neurotransmissores. Por que eu estou falando isso? Porque todo o controle da ansiedade, da depressão, acontece quando a gente tem estimulação ou inibição desses neurotransmissores, tá? Então, entre um neurônio e outro, nós temos essas sinapses cerebrais, e aí, entre as sinapses cerebrais, como eu já falei, a gente tem esses neurotransmissores. Existem o que a gente chama de neurotransmissores excitatórios. Então, aquela pessoa que é bastante agitada, muito dinâmica, até por demais, a gente diz que essa pessoa está com excesso de uma neurotransmissão através do glutamato, né? E aí a gente até fala que a pessoa está glutamatérgica, né? Então, o glutamato, ele tem essa capacidade, através da neurotransmissão, de deixar o indivíduo mais excitado, né? Mais enérgico, né? E aí a gente tem um outro neurotransmissor, que seria o GABA. O GABA, ele já tem uma característica mais de levar uma certa calmaria ao paciente, né, uma certa tranquilidade. Então, eles trabalham juntos tentando fazer digamos que esse equilíbrio mental. E aí, além desses neurotransmissores, outros neurotransmissores importantes são quem? A serotonina, que eu acredito que vocês, né, já ouviram falar bastante, inclusive a atividade física ajuda bastante na liberação de serotonina, e, consequentemente, está ajudando também nesses quadros de ansiedade, de depressão, enfim. Nós temos dopamina, noradrenalina, enfim. Então, todos esses neurotransmissores, né, que eu falei, dentre outros, fazem parte do controle da ansiedade, né? Tanto que o estresse, né, quando eu tenho um indivíduo estressado, que é o que a gente está vivendo, né, atualmente, a gente pode ter várias alterações. Uma delas, a gente tem um aumento daquele neurotransmissor, que é o glutamato. Então, esse aumento de neurotransmissão através do glutamato pode levar a várias alterações que podem culminar com ansiedade. Além disso, o estresse, ele também pode propiciar uma perda de células, digamos que neuronais, né? O que não é interessante, né? E tudo isso, né, com toda essa diminuição de células neuronais, como também uma ativação de neurotransmissores que excitam, podem levar a quadros maiores de ansiedade e depressão, tá? Então, o momento, né, já propicia todo esse desequilíbrio de neurotransmissores que pode culminar com ansiedade, né? É tanto que, quando eu tenho, por exemplo, um indivíduo estressado, né, foi feito um estudo, né, e aí foi observado que o estresse, ele também diminui a produção, por exemplo, de células neurotróficas. Então, diminui toda essa capacidade de reciclagem neuronal. Então, como o estresse, ele é prejudicial nessa comunicação neuronal. Além disso, né, nós temos vários estudos, esse aqui, inclusive de 2017, correlacionando o estresse com neuroinflamação, né? Então, é algo que também possa estar correlacionando com a depressão. Esse outro estudo correlacionou, por exemplo, que um desequilíbrio na flora intestinal, que é o que a gente chama de disbiose intestinal, possa levar a uma alteração a nível de sistema nervoso. Então, quando o indivíduo ele não se alimenta direito, ele come muitos alimentos industrializados, açúcar simples, gordura saturada, que leva a esse desequilíbrio da flora intestinal, pode levar a alterações neuroquímicas, né? A gente tem hoje até uma teoria que eu vou mostrar posteriormente, que é intestino-cérebro, que isso pode levar à redução da saciedade, à fadiga, a quadros de depressão, né? E isso também pode comprometer
né, o ganho de peso, inclusive até a obesidade. Então, esses estudos estão sendo levantados, né, esse estudo até recente, de 2018, correlacionando a questão intestinal, que tanto está sendo falada atualmente, com toda essa questão de cognição e até de obesidade. Então, hoje a gente fala muito que o indivíduo que não tem um intestino íntegro, quando eu falo de intestino íntegro, é um intestino que esteja em condições adequadas, né? Então, quando a gente consome todos aqueles alimentos que eu falei anteriormente, a gente pode levar essa desbiose e a gente tem essa comunicação, que também é uma comunicação neuroanatômica. A gente também tem comunicação de hormônios intestinais, de neurotransmissores, de metabólitos das bactérias intestinais, que possam estar influenciando no nosso cérebro, né? Então, digamos que, além da questão alimentar, né, nós temos que cuidar do intestino. Então, saber, vocês que são educadores físicos, né? Então, cuidar do intestino do paciente, né, orientá-lo, na realidade, a procurar um profissional apto que cuide disso, um nutricionista. Ele tem essa capacidade, né, de cuidar de todo esse desequilíbrio intestinal. Pode também estar auxiliando nas funções cognitivas, na ansiedade, na depressão e até no excesso de peso. Então, tudo começa no intestino, né? E esse estudo, ele mostra também isso. Inclusive, vários estudos correlacionando essa microbiota intestinal com a depressão, né? Então, é algo que a gente deve se atentar, né? Não é só o alimento em si, é como está esse intestino para poder receber esse alimento e essa correlação intestino-cérebro, tá? Então, novamente, esse outro estudo, né, falando sobre o que uma inflamação, um estresse oxidativo pode levar com relação ao aumento dos níveis de glutamato, que é aquele hormônio que deixa o indivíduo mais ansioso, mais estressado, diminui fatores neurotróficos, tá? E isso pode culminar, né, com ansiedade, depressão, e como alguns nutracêuticos podem estar auxiliando, tentando reduzir quadros também de depressão. Novamente, outro estudo falando dessa relação da dieta, intestino, humor, e aqui alguns nutracêuticos, né, como eu falei anteriormente nesse slide, melhorando toda essa função também de melhorar a microbiota intestinal. Com isso, esses nutracêuticos, eles vão diminuir a inflamação intestinal, vão diminuir o estresse oxidativo, inclusive vários nutracêuticos correlacionando com diminuição de câncer coloretal, o que nós estamos, né, nesse mês de setembro, que é um mês de conscientização sobre esse câncer. Então, muito mais do que também a alimentação está auxiliando nessa ansiedade, depressão, a gente vê ela auxiliando também no CA, né? Então, assim, a gente tem uma melhora desse intestino com esses compostos, consequentemente, vai melhorar toda a questão de neuroinflamação, tá? E aí a gente tem como polifenóis, por exemplo, o cacau, né? Alguns, tipo brócolis, né? A curcumina, né? Tem esse potencial de diminuir a inflamação, né? Tem essa capacidade e, consequentemente, melhorar todo esse quadro de ansiedade, tá? E aí, quando a gente fala de transtornos de ansiedade, agora que a gente relatou um pouquinho sobre a importância dessa neurotransmissão, a importância de ter níveis mais diminuídos de glutamato, a importância de melhorar esse GABA, que esse GABA dá aquela sensação mais de tranquilidade. Então, essa neurotransmissão é importante acontecer, né? Além disso, a gente viu a importância da microbiota, no caso de ter um intestino íntegro, porque esse intestino tem uma correlação com o cérebro, então vai melhorar também os sintomas de ansiedade, tá? E outro fator importante seriam alguns polifenóis, como eu falei, que possam também estar auxiliando em todo esse processo de equilíbrio mental, tá?
Mas falando agora dos transtornos de ansiedade, a gente tem vários, né? A gente tem transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, fobias, transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, no momento que nós estamos vivendo, eu acho que é um assunto a ser abordado, né? Algumas pessoas perderam, né, alguns entes queridos, e isso pode ter levado a um desequilíbrio, com certeza, né? E pode levar a conduzir a um transtorno. Lembrando que, mais uma vez, né, alguns transtornos, além da nutrição, não estou dizendo que é só através da nutrição, irão precisar de tratamentos, às vezes, psiquiátricos, psicológicos, né? E a nutrição e a atividade física também auxilia muito esses pacientes, né? Então, graças a Deus, assim, a gente conseguiu abrir alguns locais, né? A gente ter a possibilidade de fazer uma atividade física e a gente vai tentar minimizar esses quadros também. E aí, juntamente com a nutrição, se houver necessidade, em quadros mais graves, né, porque às vezes tem necessidade, o paciente necessita de uma terapia, ou então de alguma medicação, né? Então, quem vai avaliar isso tudo, né, lógico, é o psiquiatra, né, o psicólogo. Então, por isso a importância da equipe multidisciplinar, né? Porque em alguns momentos tem a necessidade da medicação, mas a gente quer que essa medicação não seja para sempre, né? Que se tem a necessidade seja usada, mas que em alguns momentos a gente possa, através de uma nutrição, uma qualidade de vida, atividade física, a gente consiga melhorar a qualidade de vida desse paciente e ele venha a não ficar tomando, né, por um tempo indeterminado medicação, né? Mas às vezes se faz necessário, essa é a verdade. Então, a ansiedade, a gente tem vários fatores que possam estar relacionados, né? Então, a gente tem desde deficiências nutricionais, a gente vai ver alguns estudos, tá? Mudanças hormonais podem levar à ansiedade. Algumas doenças podem levar à ansiedade. A idade, né, torna o indivíduo mais ou menos ansioso, depende de como ele tem a capacidade de resiliência e maturidade, né? Isso é muito relativo. A genética conta muito, os maus hábitos, a vida estressante, e de aí a gente tem o que eu estava falando de experiências traumáticas, né? Então, são várias causas da ansiedade, e a gente tem que avaliar, que a gente tem que entender que essa ansiedade, como falou anteriormente, a gente tem correlação com neurotransmissão. Então, a gente pode ter uma diminuição desses neurotransmissores, no caso o GABA, né? O GABA, ele tem aquela questão da neurotransmissão que foi falada, que ele tem a capacidade de deixar o indivíduo mais tranquilo, né? Então, em pacientes ansiosos, esse GABA está mais diminuído, e eu tenho um aumento do glutamato, tá? Que é aquele neurotransmissor que eu falei mais uma vez, que tem a capacidade de deixar o indivíduo mais agitado. Então, em condições de ansiedade, aumento de glutamato, redução de GABA, e através da alimentação também a gente pode estar melhorando os níveis de serotonina, tá? Para tentar minimizar esses quadros de ansiedade. Eu trouxe aqui alguns dados clínicos da prática, né, e até alguns estudos também, que falam que alguns chás, eles podem melhorar esse GABA, né? Uma vez que eu falei que a ansiedade leva a uma diminuição dos níveis de GABA, né? Então, por exemplo, o chá de maracujá, o chá de mulungu, chá de camomila, chá de melissa, né? Eles têm a capacidade de melhorar o GABA e, consequentemente, né, deixar o indivíduo, digamos que mais tranquilo, né? No entanto, tem que ser avaliado os outros fatores que estão levando a essa ansiedade. Se realmente é por redução de GABA ou se tem outros aspectos, né, levantados que precisam ser analisados. Então, alguns alimentos também, eles têm a capacidade de melhorar essa neurotransmissão, né? Por exemplo, o trigo, alguns produtos lácteos, alguns outros exemplos do chocolate, né? Lógico que o melhor chocolate é o cacau, né? Naquela concentração maior de cacau, que tem essa característica também de ter polifenóis, e também algumas berries, né? Então, acabam que esses alimentos também melhoram GABA e, consequentemente, deixam o indivíduo mais tranquilo e melhora, consequentemente, também a ansiedade.
né? Eu trouxe aqui alguns outros nutrientes, né? Na realidade, se você aumentar o consumo de frutas, verduras, né? E principalmente aqui, né? Eu coloquei aqui alguns vegetais verdes escuros, como as crucíferas, o espinafre, né? O tomate, eles também têm essa capacidade de melhorar a GABA. Então, não precisa ser, né? As berries, os cranberries, né? Que têm um valor, digamos que um pouco além, né? Do financeiro atual, a gente pode estar utilizando a comida de verdade, né? Eu acredito que quando também a gente faz um processo de descascar mais e desembalar menos, já faz muito efeito. O que é que eu estou dizendo? Quando eu retiro alimentos industrializados, que eles têm a capacidade de aumentar os níveis de glutamato, que deixam o indivíduo mais enérgico, né? Então, eu também já estou melhorando todo esse quadro de ansiedade, né? E aí, quando eu melhoro também a minha alimentação, diminuindo os industrializados e aumentando esse consumo, já tem estudos correlacionados, desculpa, com essa melhora também da neurotransmissão, tá? Então, é algo interessante que a gente deve incentivar, né? Eu acredito que como educador físico, como nutricionista, é fundamental. E aí, deixando um adendo um pouquinho com relação à pandemia, né? As pessoas na busca de algo mais fácil, né, acabam que não se ligaram muito sobre a importância disso. Não estou dizendo que isso foi que tá, não é o motivo, né, verdadeiro da ansiedade, mas que a gente poderia nesse momento, né, voltar, né, esse retorno, começar a se preocupar mais com isso, com a nutrição e atividade física, para a gente tentar minimizar quadros de ansiedade. Então, nós temos aqui a utilização, por exemplo, do ômega 3, tá? Com essa capacidade também, né, de melhorar sintomas de ansiedade, né? Ele tem a capacidade também anti-inflamatória, então poderia ser utilizado. Lembrando que a utilização de qualquer suplementação seria interessante passar por um profissional habilitado, né? Porque ele sabe a dosagem correta, ele adequa segundo o plano alimentar prescrito, né? Então, cuidado com prescrições que eu vou falar agora, que algumas pessoas pensam que alguns minerais possam ser utilizados e tomem por conta própria, né? Então, muito cuidado, sempre, né, procurar um profissional habilitado na área para essa prescrição. Por exemplo, a gente tem aqui, que foi utilizado em pacientes depressivos, a L-teanina, né? A L-teanina é um composto que tem no chá verde, e aí foi-se observado que após 8 semanas teve redução tanto dos sintomas de ansiedade, como também dos sintomas depressivos, melhorando o sono, né? E, consequentemente, quando você também melhora o sono, você melhora todo esse quadro também de ansiedade, de depressão, enfim. Foi também feito, né, estudos com a vitamina C, mostrando um efeito positivo, né? Inclusive, uma dosagem de 1 grama de ácido ascórbico diminuiu a ansiedade após 2 horas, né? Sendo utilizado o ácido ascórbico também, né? Algumas pessoas que pensam que vitamina C é só para a questão da imunidade, a gente também tem uma correlação da vitamina C reduzindo também um pouco a ansiedade, tá? Então, estudo até recente correlacionando o uso de vitamina C com a ansiedade. Inclusive, a vitamina C tendo um efeito também em transtornos de humor, tá? Então, algumas pessoas que têm uma certa bipolaridade, né, podem também serem beneficiadas com o uso de vitamina C. Lembrando, novamente, que bipolaridade eu não estou dizendo que vai ser resolvida com vitamina C, tá? Digamos que tem que ser avaliado todo o quadro do paciente, né? E às vezes há necessidade também de medicação. O magnésio, tá? Esse estudo mostrou também efeito positivo da utilização do mesmo em quadro de ansiedade. A vitamina D, tá? Em alguns pacientes foram observados, né, que pacientes que tinham toque,
que é o transtorno obsessivo, né, compulsivo, eles tinham níveis reduzidos de vitamina B12 e vitamina D, né? Então, esse transtorno também tem correlação com a ansiedade, e aí observou-se esse nível reduzido, né, de vitamina B12 e vitamina D, sendo também uma estratégia nutricional melhorar esses níveis de vitamina B12 e vitamina D em pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Novamente, tendo que ser avaliado cada caso individual clínico de cada paciente. Esse estudo, ele teve uma correlação, né, também com pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, mas nesse caso aqui ele utilizou a N-acetilcisteína, tá? Então, a N-acetilcisteína reduziu, né, essa compulsividade, né, essa obsessão nesses pacientes, né, como também teve uma melhora dos sintomas de ansiedade, tá? Então, N-acetilcisteína, lógico que tendo cuidado com a prescrição orientada, tá? E aí eu mostrei até esse slide aqui, que eu até falei anteriormente, que muitas vezes não precisa também de grandes suplementações, ou então, digamos, de compostos bioativos, compostos fenólicos. O padrão alimentar, quando você tem um aumento no consumo de frutas, legumes, né, digamos, um padrão alimentar mais saudável, nesse estudo demonstrou menos sintomas de depressão e ansiedade, tá? E aí, aqueles indivíduos que tinham um padrão alimentar menos saudável, com aumento do consumo de chocolate, doces, massas, industrializados, salsichas, refrigerantes, né? A gente teve o quê? Mais sintomas de depressão e ansiedade, tá? Então, é algo a gente refletir, né? É algo como profissional da saúde, juntamente com a gente, né? Lógico que a prescrição em si cabe ao nutricionista, né? E, enfim, mas observar padrões alimentares são importantes e até orientar. Procure um nutricionista ou então orientar algo, procure ter uma alimentação mais balanceada, essa sua ansiedade, né? Pode ser minimizada quando você, né, tem uma alimentação mais balanceada, faz uma atividade física, procura ter uma qualidade de vida. Então, eu acredito que a gente possa melhorar muito e ajudar muitas pessoas que estão sofrendo agora, né, com esses quadros de toque, ansiedade, depressão. Lembrando, gente, que quando o indivíduo ele está ansioso, a gente pode perceber que ele não consegue dormir, né? E ele, consequentemente, vai ter vários distúrbios do sono, né? Cadê sono? Cadê você que não aparece? Eu acho que muitas pessoas, né, nessa pandemia, passaram por momentos difíceis, né? De ansiedade, angústia, e cadê o sono? Não apareceu. E aí a gente tem uma correlação também com a neurotransmissão, né? Com diminuição dos níveis de GABA, com diminuição dos níveis de melatonina, tá? Tem até uma perguntinha aqui, mas eu não sei se eu respondo agora ou se eu deixo para depois. Não, foi só um comentário. Mas vamos voltando. Mas quem quiser perguntar, tá? Depois, no final, a gente vai falando sobre isso, tá? Então, nós temos uma diminuição dos níveis de GABA, de melatonina, tá? Que são os neurotransmissores, por isso que eu preferi, né, falar muito sobre isso no começo, para vocês entenderem o que eu estava realmente falando. Mas, gente, antes da questão da neurotransmissão, existe o que a gente chama da higiene do sono. Eu acredito que poucas pessoas se preocuparam com isso, que são, digamos, que alguns hábitos que a gente tem que ter, né? É muito difícil hoje, que a gente está vivendo num mundo muito digital, a gente se desligar dos celulares, né? Dos eletrônicos, e aí a gente fica até altas horas, né? Nesses eletrônicos. E às vezes pensa que tomando uma melatonina vai resolver tudo,
e às vezes o problema está no que a gente chama de higiene do sono. Então, o aparelho celular, ele é fundamental, ele é importante, né? Hoje, durante a pandemia, ele foi fundamental. No entanto, se você fica até altas horas com o celular, nem que seja mandando, né, WhatsApp, não se desliga, computador, né? Então, a gente acaba tendo prejuízo do sono e, consequentemente, pode repercutir na ansiedade, né? Outra coisa que pode prejudicar é a questão do quarto, né? Como é que está o seu quarto? Ele está escuro adequadamente, né? Para você conseguir induzir o sono? Não, não consigo dormir. Cadê o sono? Não chega. Cadê? Não tem. E o quarto lá iluminado, você com o celular em cima de você, um computador do lado. Então, fica meio difícil. E aí, algumas pessoas também, nesse home office, né? Que eu entendo, eu também estou nesse processo de home office. Antes dessa palestra, eu estava ministrando aula, né? Então, é muito complicado, você fica o dia inteiro recebendo essa informação, né, essa luminosidade, você tem que trabalhar bastante isso, porque isso também pode prejudicar, né, o sono. E aí, junto com toda essa questão da iluminação, a gente tem um cafezinho, né? E aquele cafezinho, de vez em quando, vai juntando, juntando, juntando. Aí, no final do dia, você ultrapassou a recomendação em como é que dorme, né? Não consegue dormir. E aí, quando vai terminando o dia, dá aquela fome também, e a pessoa come muito. E aí está com o estômago super cheio, e aí não consegue dormir. Então, eu mostrei aqui alguns fatores que a gente tem que levantar, que é importante a gente também falar para o nosso paciente, o nosso cliente, educador físico, vocês, né? Vocês podem orientar, né? A gente sabe que um sono reparador, ele é importante para a gente conseguir benefícios a nível de perda de peso, perda de gordura, na realidade, ganho de massa, melhora dos sinais e sintomas de ansiedade, depressão. Então, a gente pode estar orientando essa higiene, né? Essa higiene do sono que a gente fala. Eu acho que é fundamental, tá? E aí a gente tem que se preocupar, além dessa higiene do sono, né? A gente tem alguns estudos falando com relação à utilização, por exemplo, de magnésio, né? Então, alguns suplementos, por exemplo, nesse estudo mostrou que a deficiência de magnésio pode piorar o sono, né? Sendo que sempre que recomendado com prescrição individualizada pelo nutricionista, né? Então, novamente, nós temos aqui os chás, né? Melhorando a sinalização de GABA, né? Então, podemos estar utilizando um chazinho de maracujá, de mulungum, camomila, melissa, né? E ele vai dar uma amenizada, lembrando que os hábitos que eu falei de higiene do sono são fundamentais, né? Então, se não adianta eu estar tomando um chazinho de mulungum com o celular em cima de mim. Então, acaba que todo o processo tem que ser readaptado, os hábitos devem ser reinseridos, né? Então, tem que ter toda uma reeducação também. Eu falo não só a reeducação alimentar, mas uma reeducação no uso de eletrônicos, tá? E aí, nós temos aqui, né, alguns alimentos que são ricos em fitomelatonina, tá? Que melhoram a sinalização de melatonina. Então, não necessariamente eu tenho que estar tomando a melatonina. Então, por exemplo, na aveia, nas amêndoas, né, a gente pode conseguir benefícios com isso. O kiwi, né? O kiwi, esse estudo mostrou que tem a capacidade de melhorar também, né? Toda essa parte relacionada a sono. Então, um kiwizinho, né? Depois aí, quando estiver perto de dormir, lembrando de todos os fatores, né? Lembrando da reeducação alimentar, também acabei de comer uma pizza, vou comer um kiwi, vou dormir? Muito difícil, viu? Então, não é só o alimento em si, né? É toda uma reeducação e alguns alimentos que vão ter essa propriedade de auxiliar. O ômega 3 também, né? Tem essa capacidade de melhorar os níveis de melatonina, tá? A gente tem esse estudo mostrando a importância do zinco também na melhora do sono, tá? E aí a gente tem visto esse estudo
que ele falou que quando eu tenho, por exemplo, acima de 19% do meu plano alimentar de carne vermelha, gordura saturada, piora o sono, né? Quando eu tenho, por exemplo, um estilo mais mediterrâneo, que seria mais ricos em frutos, não é virar, por exemplo, vegano nem vegetariano, tá? Na realidade, eu acredito que o equilíbrio é tudo, né? Então, o equilíbrio alimentar também tem esse estudo correlacionando com menos riscos de insônia. E aí vem a cafeína, né? Então, diminuir o consumo de cafeína melhora também toda essa questão, né, de insônia, enfim. Então, eu falei aqui com relação, né, a alguns alimentos que possam estar auxiliando no sono, melhorando o GABA, melhorando a melatonina. Lembrando que a base de tudo é uma reeducação alimentar, como também fazer a higiene do sono, né? Então, a partir de hoje, educadores físicos, me ajudem, me ajudem, se ajudem, enfim. E aí vamos tentar, né, nessa nova logística, ter uma nutrição e qualidade de vida mais eficiente, né? E poder estar ajudando, assim, os nossos pacientes, clientes, enfim, a população. E aí, com tudo isso, né, o indivíduo ansioso, não está dormindo direito, ele vai ter, consequentemente, compulsão alimentar. E na compulsão alimentar, a gente tem todo um sistema, digamos que hormonal envolvido nisso, tá? E aí a gente vai ter o quê? Novamente o aumento do glutamato, né? Novamente a diminuição de GABA, novamente a diminuição de serotonina, né? Então acaba que tudo anda muito interligado. Por isso que o indivíduo ansioso ele é compulsivo, porque a gente tem toda uma neurotransmissão que possa estar sendo coadjuvante e auxiliando o paciente a ter todo esse quadro, né? Então, a gente tem aqui alguns estudos, por exemplo, com a utilização de chia, né? Que melhorou toda essa sensação de saciedade, tá? Mas a dieta, gente, acaba sendo fundamental, né? Melhorar, equilibrar esses níveis de neurotransmissores que já foram falados anteriormente, tentar fazer um café da manhã, por exemplo, mais rico em proteína, tentar não beliscar, evitar carboidratos refinados, né? A gente tem a importância de um mineral na compulsividade que seria o cromo. Inclusive, temos suplementação com picolinato de cromo, melhorando todo esse quadro, não só de compulsividade, mas também de resistência à ação da insulina, tá? Então, é algo a se analisar. E, novamente, nós temos os probióticos e a saciedade, né? Então, melhorar a flora intestinal, melhorar a microbiota intestinal, também vamos ter melhoras de comportamento alimentar e de humor. E aí, quando tudo isso culmina, né, acaba que o indivíduo ele vai ter quadros de depressão, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele apenas tenha quadros de ansiedade e pode ser que ele possa ser levado a quadros de depressão, né? Alguns estudos falando com relação ao triptofano, né? O triptofano tendo essa capacidade de melhorar a depressão, né? A gente pode encontrar na alimentação, eu coloquei aqui alguns alimentos, né, que melhoram essa capacidade, né, de liberação do triptofano, no caso seria amêndoas, a banana, a aveia. Não estou dizendo que isso vai resolver a depressão, mas eu acho que eu já falei isso milhares de vezes, eu já entendi, mas é porque pode ser que alguém chegou agora e possa ver esse slide e está dizendo que a nutricionista está dizendo isso, e eu não estou. Eu estou apenas dizendo que a gente pode melhorar os quadros de sinalização de neurotransmissores quando eu utilizo uma alimentação mais regrada que estimula os níveis de triptofano, tá? E aí a gente pode melhorar quando a gente insere esses alimentos, analisando sempre o quadro clínico, se necessário utilizar a medicação. Nós temos também, eu já mostrei esse quadro, né, de melhora dos níveis de serotonina,
Novamente, o ômega 3, tá? O ômega 3 tem uma capacidade anti-inflamatória, ele também modula toda essa sinalização de neurotransmissores, ele melhora a microbiota, ele é anti-inflamatório, como eu já falei, ele aumenta fatores neurotróficos, que são fatores que melhoram a plasticidade neuronal, tá? Então, bem interessante o ômega 3. O zinco, novamente, né? Então, foi observado nesse estudo que a baixa ingestão de zinco, cobre, ferro e selênio aumentaram o risco de depressão. Então, deficiências nutricionais podem levar à depressão, tá? E aí, a gente tem a necessidade, muitas vezes, de suplementar para melhorar também o quadro. Digamos que a gente poderia ver se essa depressão possa ter relação com uma deficiência nutricional, tá? E aí a gente também pode utilizar como desmame de uma medicação, por exemplo, a suplementação, né? E avaliar, né? Lógico que tudo tem que ser avaliado com o psiquiatra, com o nutricionista, para avaliar se é uma questão de neurotransmissão, realmente a depressão. É muito delicado falar sobre isso, né? Então, por isso que eu sempre enfatizo que observar o quadro clínico do paciente, a nutrição e a atividade física vão auxiliar, com certeza, né? Assim, na prática, a gente vê que a gente pode fazer muita coisa, né? Não sei vocês, mas a gente consegue tirar alguns pacientes de quadros de depressão, ansiedade, e eles falam no consultório. Acredito que muitos de vocês, por isso que eu coloquei essa temática, muitos de vocês, às vezes a gente é muito, acaba dando uma de psicólogo, né? Porque a gente escuta, né? Então, acredito que vocês recebam, né? Quando chega na academia, pessoa ali depressiva, a pessoa, às vezes, até ansiosa, angustiada, e aí você dá aquela palavra, faz aquela escuta, e isso também é tratamento, tá, gente? Então, qualquer profissional da área da saúde, ele tem que fazer isso, não só devido à pandemia, né? Eu acho que desde sempre, porque isso também é tratamento, né? Quando a pessoa desabafa, quando a pessoa é escutada, né? Às vezes a gente não precisa falar nada, só escutou, a pessoa já melhorou, fez uma atividade física, já saiu melhor, então a gente também já fez a nossa função no tratamento e na melhora desse paciente, tá? Muitas vezes até a primeira consulta, os pacientes estão vindo assim um pouco, né? Digamos que ansiosos mesmo, né? E a nossa primeira consulta é só escutando, né? Que às vezes as pessoas estão precisando também serem escutadas, né? Então, a gente faz o plano alimentar, tudo, mas às vezes a gente tem que ter esse feeling também de escuta, de cuidado, né? Por isso que eu também trouxe esse assunto, né? Inclusive, esse estudo, voltando ao estudo, deixando muita conversa, mas que às vezes é importante, né? E aí esse estudo mostrou o zinco, né, como sendo também um nutriente importante, né, a ser utilizado na depressão, como também o magnésio, tá? Ácido fólico, né? Então, níveis adequados de ácido fólico nesse estudo mostrou, né, um menor índice de depressão, como também de vitaminas do complexo B. Vitamina D, então, a associação de vitamina D com depressão, a gente está vendo agora vitamina D associada com doenças digamos que tudo, né? Doenças autoimunes, doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, imunidade, né? E aí a gente tem aqui mais uma associação interessante da deficiência de vitamina D, aumentando o risco de depressão. Então, se uma pessoa melhorar os níveis de vitamina D, parece, nesse estudo, lógico que são estudos, né, gente? São outros fatores que também devem ser levantados, mas que parece melhorar, né, digamos que a depressão, tá? E aí, novamente, nós temos a vitamina C, tá? Esse estudo fez uma associação com a acetil L-carnitina, tá? Melhorando também os sintomas de depressão.
E na prática clínica, eu trouxe alguns fitoterápicos, né? Nós temos a mucuna, o Panax ginseng, a rhodiola rósea, também melhorando todo esse quadro de depressão, tá? Então, eu falei agora, né, de alguns minerais, né, correlacionados à depressão, né? Só voltando o zinco, magnésio, ácido fólico, complexo B, vitamina D, vitamina C, tá? E agora eu vou falar de um fitoterápico, não é nem um fitoterápico necessariamente, né? Seria mais um composto bioativo, que é a curcumina, tá? Então, a curcumina está sendo muito utilizado como caráter anti-inflamatório e também melhorando também esses quadros de depressão. Esse estudo correlacionou, né, também um outro composto bioativo, um outro alimento funcional, que é o chocolate amargo, tá? Melhorando também toda essa sinalização neuronal, tá? Não é o chocolatezinho, viu? Aquele chocolate gostoso, que é aquele mais gorduroso, tá? É o chocolate amargo, aquele que tem mais cacau, né? Então, ele vai ter mais polifenóis, então ele vai ter essa atividade maior de ser antioxidante, tá? O café, né? Lógico que tudo na nutrição é dose, né? 400 ml, uma xícara, né? Ainda vai. Inclusive, melhorou, né? Nesse estudo aqui, né? Diminuiu o risco de depressão, tá? Mas tem que ser analisado. Aquele cafezinho 2 litros por dia é uma superdosagem que já não vai funcionar, já vai levar mais ansiedade e dificuldade de dormir, e vai ter um efeito contrário, né? Então, tudo a gente trabalha na dose. Alguns alimentos aqui eu também trouxe, né? Algumas, digamos, comidas que são antidepressivas, mas isso não existe, né? Mas que melhorariam isso, né? Aqui a gente tem um percentual grande da selga, né? Aqui é outro alimento interessante, a beterraba, enfim, o espinafre, né? Então, eu acredito que fazer uma reeducação alimentar vai melhorar muito o quadro de depressão, né? E aí, gente, eu trouxe até aqui esse slide que fala de alergia alimentar, né? Então, quando eu tenho um paciente que ele tem alergia alimentar e não foi retirado o alérgeno, acaba que ele pode ter, digamos, que um desequilíbrio, né, naquela flora intestinal e, consequentemente, esse desequilíbrio lá no intestino, a gente viu que tem correlação com o cérebro, que pode levar ao aumento de depressão, tá? Então, assim, a gente viu, resumindo, né, acredito que para eu não passar da hora, né, porque realmente está no horário do almoço, enfim, mas que vários nutrientes, né, estão relacionados com a melhora da ansiedade, com a melhora da depressão, tá? Com melhora de sono, mas a gente falou também de alguns compostos bioativos, do cuidado que a gente deva ter com o nosso intestino, que tem relação com o cérebro, né? E que se a gente tentar, né, ter uma alimentação mais regrada também, o simples também funciona, tá? Não precisa ter o chá verde, o chocolate meio amargo, uns blueberry, cranberry, né? Não precisa ter só o mais caro, né? Mas regularizando o plano alimentar e juntamente com a educação física, né? Eu sou amante da atividade física também, viu? Todo dia tem que ter, porque é vício, e é um vício bom. Então, assim, junto com a atividade física, eu acredito que a gente tem grandes benefícios. Lógico que se eu conseguir um paciente que tenha condições financeiras, né, de a gente ter um dos alimentos funcionais, e o que a gente tem um mundo, como alguns fitoterápicos que eu mostrei aqui, já vai ser de grande valia, né? E aí a gente vai juntos nessa equipe multidisciplinar, né? A gente vai conseguindo melhorar bastante, né, a qualidade de vida dos pacientes. E aí eu convido vocês, né, também a esse Setembro Amarelo, também escolher esse tema,
por esse motivo, né, que é o mês de prevenção do suicídio, né? Então, a gente sabe, né, quando não tratado um quadro de depressão, dentre outros quadros neurológicos, alguns indivíduos levam, né, a cometer isso, e nós somos profissionais que a gente pode estar ali auxiliando, né, esse paciente, identificando, né, e ser essa mão que pode até tirar, né, de cometer, no caso, o suicídio. Então, muito obrigada, tá, pela oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse assunto. Acredito que posso ter passado alguma coisa, né? Desculpa se não passei com mais tranquilidade, é porque acho que seria 1 hora, né, mesmo. E aqui fica o meu contato, né? Tem o meu e-mail, o meu Instagram, quem quiser me seguir, tirar alguma dúvida, depois pode conseguir falar pelo direct, tá? Que eu acho que dá para a gente conversar direitinho. Professor, depois eu queria fazer algumas considerações para brilhantar a palestra, que foi realmente muito boa. Pois não, Josué, o que é que você quer falar? Diga lá. Mas, veja bem, primeiramente, a respeito que a doutora realmente ela falou realmente do trigo. O trigo, realmente ele é muito bom, mas a partir do momento que ele foi realmente modificado, ele traz grandes prejuízos para a nossa saúde, tá certo? Quando se junta, tá certo? As proteínas do trigo com a zoonurina, ele promove uma hipermeabilização intestinal. Então, lá nas microvilosidades entre uma e outra, que tem realmente os enterócitos, aí começa realmente a passar moléculas que não era realmente para passar, principalmente a própria molécula do trigo, do açúcar, do milho e do amendoim, porque o peso molecular deles, eles estão acima realmente de 110 mil Daltons. E são esses aí que vai realmente promover todas as doenças autoimunes. Então, o trigo, para quem não tem nada para comer, mas para quem tem realmente algum problema, esse trigo, tudo do trigo, ele tem que ser retirado. Porque realmente é o glúten realmente que vai promover isso. Porque o glúten, ele é energia realmente em movimento. Quando se junta essas duas proteínas, quando se adiciona água, aquela liga que se dá realmente é o trigo. Portanto, o glúten é energia em movimento. E ele traz muito prejuízo para a gente. Tá certo? Meu querido, deixa eu falar só uma coisa. Talvez eu não me deixei bem explicada, mas eu concordo com você. Inclusive, eu trabalho com doenças inflamatórias intestinais, tá? E aí, uma das estratégias, né, é a gente retirar realmente o trigo. Né? O trigo, ele tem essa propriedade realmente alérgica, né? Ele tem essa propriedade realmente de aumentar a permeabilidade intestinal, tá? Ele pode levar à translocação, tá? Ele pode, inclusive, influenciar em toda a microbiota intestinal. Eu concordo com você, tá? Quando eu coloquei aqui o trigo, eu coloquei como alimento que melhora o GABA, tá? Então, para algumas pessoas, né, que não tem essa sensibilidade ao trigo, porque também não é todo mundo que o trigo vai levar a tudo isso, tá? Seria interessante a gente poderia usar para outros, no entanto, que tenham esses problemas de aumento de permeabilidade, síndrome do intestino irritado. Foi importantíssima a sua colocação, tá? Então, essas pessoas que tenham isso, a gente restringe, tá? Pacientes que tenham doença celíaca, né, que realmente não podem consumir trigo, então, realmente, eles não entram. Eles entram como alimentos que melhoram o GABA, né? Segundo esse estudo, né, que ele mostrou alguns alimentos, eu trouxe como um exemplo, mas concordo com você que o trigo não é o mesmo de antigamente, né? É um trigo que ele está modificado, e aí ele pode levar todo esse comprometimento das tight junctions, né? E isso pode levar a um aumento de permeabilidade intestinal, sim, tá? Então, se a gente puder, é aquela coisa, né? O alimento, né, ele tem o seu benefício, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Com certeza. E observar a individualidade, né? Para algumas pessoas, super tranquilo utilizar o trigo, para outras pessoas não pode nem tocar.
que tem uma grande sensibilidade ao glúten, uma grande sensibilidade ao trigo. Né? Muito boa a colocação. Assim como tem também que prestar, ter realmente bastante atenção no intestino, na síndrome do intestino irritável, que são realmente tem a sigla dos FODMAPs, que são fermenteiros, oligosacarídeos, disacarídeos e polióis, tá certo? Você está muito entendido, está quase um nutricionista, viu? Eu procuro realmente estudar, realmente é o meu foco, realmente eu sou profissional realmente de educação física, sou um profissional de saúde, inclusive eu queria até, se a senhora me permitisse, eu fazer uma consideração. Não existe um educador físico, somos profissionais de saúde, conforme a resolução 217 de março de 1997, que somos profissionais de saúde. Não existe essa de educador físico. Inclusive, no nosso código de ética, não existe realmente esta função. Somos um profissional de saúde. Essa é uma consideração que todo o brilhantismo que a senhora passou aí, tá certo? Esse nosso conhecimento é realmente para nós. Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, existe também realmente referente à nutrição, à nossa saúde, são as barreiras intermentes. Inclusive, realmente isso é novo, se me fala a memória, realmente é somente de 2015, que temos um afinamento realmente com o cobre, o cobalto e o selênio, tá certo? Quando esses minerais, eles não oscilam na debilícia, luminescência realmente da luz fotônica, ocorre realmente vários distúrbios que ninguém sabe realmente o que é. Que vão para psicólogo, para psiquiatra, eles não conseguem ver. Quando realmente vai para realmente um profissional que ele detecta que realmente está realmente um déficit realmente desses minerais, tudo será resolvido só realmente com minerais. Por isso que vem a nutrição realmente, que era muito importante. Por isso que a nutrição realmente ela é atrelada aos profissionais realmente de educação física, certo? Enquanto a vitamina C ela tem realmente seu papel muito importante. Só que acontece o seguinte, quando ela doa realmente um elétron, ela vira realmente um pró-radical, que ela vai realmente nos prejudicar. Então, temos realmente que ter muito cuidado realmente quanto a isso aí. É a questão como eu estava falando, né? Mas o benefício é maior, Mas se a pessoa realmente, como realmente a senhora realmente enfatizou, que isso realmente está atrelado à atividade física, então, nós realmente, com a atividade física, vamos realmente estimular realmente a catalase, que ela vai estimular realmente as citrullinas, que elas pegam realmente esses radicais livres e não deixam ele para o meio extracelular, continua realmente para ele para promover lá dentro da mitocôndria mais realmente energia e promover também realmente a biogênese mitocondrial. Certo? Isso realmente é um ponto muito realmente importante. E, para finalizar, eu só queria realmente agradecer realmente por ter realmente escutado realmente você. Isso realmente vai brilhantar realmente os meus estudos. E outro ponto importante, que a senhora falou muito realmente do magnésio. Feito ontem, realmente o professor realmente ele enfatizou muito. O magnésio realmente ele é muito importante, porque ele participa de 350 funções. Agora, não é tomar qualquer magnésio. Tem que ter um profissional para prescrever mediante realmente as coisas... O som tá ruim. Viu? Mediante Opa! Cara, fantástico. Você é um crânio, viu, Camila? Ele é um crânio aí. Ontem ele deu um show também. O cara sabe tudo. Parabéns, Josué. Eu não sei tudo, por isso que eu estou aqui para aprender realmente com vocês, porque nós aprendemos a cada dia, tá certo? Eu vou me apresentar. Obrigada pela sua participação. Isso a eu vou gente me apresentar para a senhora. Eu sou profissional de educação física, tá certo? Eu tenho 65 anos, terminei meu curso em 2018. Eu fui laureado, eu estou agora fazendo também realmente fisioterapia, eu tenho inúmeros projetos, tenho inúmeros artigos realmente que eu estou realmente preparando para melhorar realmente a saúde realmente do povo, que essa é a nossa realmente responsabilidade, tá certo? Como foi depositada pelo Ministério da Saúde, que colocou o profissional da educação física para melhorar realmente a saúde e tirar o povo realmente do sedentarismo, só que os programas realmente do governo, realmente eles ficam muito aquém. Não se é dado realmente muita oportunidade, porque tem uma academia da cidade, feita realmente, eu moro aqui realmente num bairro, tem 100 mil habitantes e só tem 30 pessoas. Então, isso não existe, isso não representa nada. E conforme, em 2016, o relatório, tá certo, da OMS sobre realmente diabetes, e ele
pediu para que todas as nações fizessem programas realmente de atividade física para reduzir o número de diabetes, que realmente é mesmo alarmante. E teve também realmente a Carta de Berlim, realmente foi um estudo realmente de mais de 3 anos, que quem promoveu foi grandes laboratórios que promoveram isso, com vários cientistas realmente internacionais, e no final realmente saiu isso, porque inclusive o meu TCC foi baseado realmente em diabetes. E ele foi muito bom mesmo. Inclusive, teve um estudo muito grande, tá certo, da Faculdade de Harvard, que foi de Pebrote, realmente de Busse-Springfield, realmente onde ele realmente enfatizou que todo mundo pensava que só realmente o treinamento aeróbico era que sintetizava a biogênese, a PGC1-alfa, mas ele comprovou isso aí, que ele vinha estudando isso aí realmente desde 2005. Quando ele comprovou, aí ele colocou. Inclusive, alguns professores ficaram meio assim comigo, mas eu mostrei realmente o estudo, porque quando ele comprovou, ele viu que a FNDC5, tá certo? Que é uma proteína coativadora da transcrição realmente celular, aí ela sintetiza a FNDC5, ela se fragmenta realmente no sangue, aí ela encontra um hormônio, foi que ele deu o nome de irisina, todo mundo hoje fala o nome de irisina por quando ele Pebrote e Busse-Spino. Tem até realmente alguns pesquisadores brasileiros que estão pegando a carona dizendo que são eles, mas não, isso foi de Pebrote e Busse-Spino, foi publicado na revista Nature realmente em 2012. E quando ele secreta realmente esse hormônio, aí ele pega a nossa gordura branca e transforma realmente numa gordura marrom. Aí ele necessita de energia e oxigênio. Então, ele é um anti-obesidade e antidiabético. Foi um estudo muito lindo, realmente de Pebrote e Busse-Spino. E eu vou terminar agradecendo essa oportunidade realmente em poder captar realmente essas informações e também compartilhar realmente isso. Realmente esse é o meu propósito, porque um bom professor é aquele que compartilha conhecimentos. Muito obrigado. Por nada, Josué. Camila, eu tenho 2 perguntinhas aqui para você, tá? Para a gente poder finalizar. A Edivânia, ela pergunta o seguinte, tá? Professora, quando passamos um tempo sem consumir um alimento, podemos criar alguma intolerância, tipo trigo, açúcar ou leite? Assim, né? As intolerâncias, elas aparecem muito, é muito relativo, né? Você primeiro precisa detectar, antes da retirada, né, de qualquer alimento, por exemplo, inclusive a gente falou do trigo, é importante ter cuidado com a retirada. Por quê? Porque às vezes a pessoa retira por conta própria e a pessoa pode ter alguma doença, por exemplo, a doença celíaca, né? A pessoa retira porque está sentindo alguma coisa. Aí, quando retira, acaba que não consegue fechar o diagnóstico de uma possível, na realidade, uma possível aversão alimentar. Então, antes de qualquer retirada, é necessário fazer o diagnóstico. Será se realmente eu preciso retirar o glúten, eu tenho alguma sensibilidade ao glúten, né, que tenha realmente a necessidade de retirar? E se tiver e ficar bem, né, você acaba retirando. Mas tem que ter cuidado, porque às vezes você retira, né? Já teve um caso de uma paciente que ela se sentia melhor sem o glúten, ela retirou. E no que retirou, a gente não conseguia diagnosticar a doença celíaca. E na realidade ela era doente celíaca. Ela não podia comer glúten. Então, cuidado, a mesma coisa com a intolerância à lactose, né? Às vezes as pessoas se sentem melhor tirando a lactose, mas é sempre importante fazer o quê? O teste, né, de intolerância, né, para realmente ver a questão da intolerância à lactose. Com relação ao açúcar, gente, a gente não tem a necessidade de grandes quantidades de açúcar, né? Assim, na realidade, o açúcar, se a gente pudesse consumir o açúcar do alimento em si, já é o suficiente, né? Inclusive, algumas pessoas tendem a utilizar adoçantes, né? E aí que vem a questão, eu não sei se é pior, né? Na minha opinião, é melhor utilizar uma quantidade menor de açúcar do que utilizar adoçante. Vários estudos falando e correlacionando adoçante com compulsividade, né? Com até, né, questões mutagênicas, né? Enfim. E aí a gente teria que ter cuidado ao retirar um alimento, né? O conselho que eu dou, antes da retirada, analisar se realmente tem alguma intolerância ou então alguma alergia alimentar. Lógico que alguns alimentos a gente retira porque
Inclusive, como o nosso colega Josué falou, para alguns pacientes que têm algumas inflamações intestinais, síndrome do intestino irritado, a gente precisa ter um cuidado maior e retirar alguns alimentos, mas caso não, gente, sempre com muito cuidado nessa retirada. Não é que você vai ter a aversão, né? Mas é que tem que ver, né? Essa limitação da alimentação tem necessidade, né? Então, sempre com muito cuidado. Esse é o meu questionamento. Professor, eu posso fazer um adendo aí? Só um minutinho, Josué. Só um minutinho, José. Tem um rapaz perguntando faz tempo aqui. Deixa eu só responder ele aqui, que é o Daniel. Tá bom, José? Só um minutinho. Professor, é o seguinte. Como a senhora assimila hoje a sociedade do espetáculo e do sucesso? Ou seja, não podemos fracassar. Desta forma, a intervenção do exercício físico, dieta e psicoterapia são fundamentais e estruturais, porém, levam alguns meses para o melhoramento da ansiedade e depressão. Logo, a farmacologia torna-se mais acessível, mais fácil, a partir de uma receita, até mesmo de um ginecologista. Como a senhora analisa, né, e lida com essa aceleração em direção ao nada em detrimento à tirania da felicidade? Rapaz, legal. Parece um texto... poema, viu? Parece um texto do Enem, assim. Né? Foi quase um poema esse final, viu? Parece uma questão do Enem, mas tá bacana, viu, Daniel? Aí o negócio... Gostei. Também. Enfim, o que é que acontece? As pessoas hoje em dia querem tudo muito rápido, né? Então, a minha concepção com relação a isso é tentar desmistificar isso, né? Tentar incentivar as pessoas, por exemplo, né? Desde a questão da ansiedade, todo mundo quer o quê? Eu quero um medicamento para dormir, eu quero um medicamento para ficar feliz, eu quero um medicamento para ter energia para fazer atividade física, eu quero um medicamento que emagreça, eu quero um medicamento que, como é que eu posso dizer? Até quando você colocou aí, ninguém pode ter frustração, né? Então, eu quero um medicamento que aconteça uma frustração, eu tome ele e eu finge que nada está acontecendo, né? Então, acaba que não é assim, né? A gente tem que tentar, como profissional da área da saúde, desmistificar, né? Então, quando eu quero, no tocante a esse tema da ansiedade, né? Quando a gente começa a desmistificar, acho que algumas coisas eu coloquei aqui para vocês, referentes ao quê? Alguns alimentos que podem melhorar a ansiedade, o sono. Então, quando eu começo a mostrar isso, né, para o meu cliente, para o meu paciente, né, não só estudos, mas falar para ele, olha, que tal se tu reduzir para tu conseguir dormir, pequenas coisas, pequenos hábitos, sai um pouquinho do celular, coloca uma luz mais clara, uma luz mais amarelada à noite, tenta tomar algum chá antes de dormir, tenta relaxar mais, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que desmistificar e tentar mostrar para o paciente que o medicamento, em nenhum momento eu fui contra a medicação, não sei se vocês perceberam, em alguns momentos, gente, em alguns quadros, elas são fundamentais, né? Uns quadros depressivos aí de alto grau, né? A gente precisa da medicação. A questão é o quê? É uma medicação, né? Assim, que a pessoa queira uma medicação, como eu estava falando, para acordar, para dormir, para fazer atividade física, para ficar feliz, para ficar sociável, aí acaba que perdeu o sentido, né? Aquela medicação ela é utilizada para um momento, para um determinado momento que você está passando, ou a situação que você não consiga se resolver. Mas aí vem o quê? Uma psicoterapia, no caso da ansiedade, né? E aí ajeitar a alimentação, fazer um plano alimentar, a atividade física, que todos esses, né, digamos, todos juntos vão tentar o quê? É desmamar a medicação. O objetivo da gente é o quê? Promover qualidade de vida, promover saúde, né, na tentativa de reduzir essa medicação aí, né, exacerbada, né? Concordo com você nessa questão da aceleração, que todo mundo quer estar bem, agora todo mundo quer estar fit, todo mundo quer estar feliz da vida, como se não tivesse acontecendo a pandemia. Tem gente que toma a medicação para ficar feliz, né? E não lida, assim, por exemplo, que realmente estamos numa situação difícil ainda, né? Uma situação pandêmica ainda, e as pessoas, eu acredito que os
os nossos avós, né, eles têm uma maturidade até mais e até melhor de lidar com uma frustração. Por quê? Porque não tinha tanto esses paliativos, né? Hoje em dia a gente quer o quê? Um paliativo, a gente não, né? Os nossos clientes e pacientes, né? Eu acredito que vocês chegam e já tem um lema na cabeça: eu quero perder gordura e ganhar massa magra. Dá o teu jeito aí, né? E aí você tem que fazer, às vezes você tem que ver a genética do indivíduo, aí às vezes a alimentação não está ajudando, ele não tem a paciência de deixar o processo acontecer, né? Então, a gente tem que tentar melhorar e desmistificar essa urgência, essa emergência de tudo para ontem, e eu tenho que utilizar uma medicação para tudo isso, né? Eu concordo com você. É difícil, né? Assim, no meu consultório, por exemplo, muitas vezes, se você não passar uma suplementação, se você não passar alguma coisa que às vezes até serve como placebo, né? O indivíduo acaba que pensa que não vai ter resultado. Às vezes nem coloca muita confiança que uma alimentação pode sim. Inclusive, eu trouxe alguns minerais, né? Alguns fitoterápicos, mas mostrei também que quando você melhora o padrão alimentar, melhora também a ansiedade. Então, o básico também funciona, né? Então, assim, eu acredito que na educação física também vocês sofram um pouco com isso, né? Com essa urgência, essa emergência para tudo acontecer, né? Assim, uma hora para outra. Com certeza a gente tem, tá? Com certeza tem essa pressa, tem essas emergências aí, né? Mas toda profissão sofre disso. As pessoas sofrem dessa ansiedade, essa ansiedade máxima, né? Vamos dizer assim, tudo quer na velocidade, elas não querem esperar o tempo. O sucesso tem que ser como na música, tem que ser, né, muito rápido. E não é bem assim, tá? São poucos os que conseguem rapidamente conseguir a verdade, a estrada é outra, tá bom? Meu amigo Josué, qual era o seu último adendo? Porque nós vamos precisar encerrar aqui a transmissão. Não, conforme essa retirada realmente desses alimentos. Isso aí ele não é para sempre. Ele leva uma faixa realmente de 30 dias, porque o nosso organismo ele tem uma capacidade de cicatrizar aquilo realmente que está com problema. Então, tem um protocolo que realmente são 4 R's, que é o retira, repara, reinocula e depois repõe. Isso não é para sempre, porque precisamos realmente desse alimento, mas só que o organismo ele tem uma necessidade de cicatrizar aquilo que está acontecendo, realmente um problema. Esse realmente era o meu adendo. Somente isso. Obrigado, meu amigo. É o programa dos 6 R's, né? Não, porque ele aumentou. Esse é o mínimo. Aí depois veio o 5º e agora já temos o 6º R, certo? Eu só falei mesmo... É o reavaliar, né? Para não complicar muito. Eu falei somente só nos 4. Realmente ele aumentou. Eu comecei com 4, só que já tem o 5 e o 6. Tá? Para não complicar muito, eu falei só nesse. Certo? Retira, ótimo. Repara, reinocula, realmente com purina, realmente clorela, e realmente depois repõe com lactobacilo. Agora, isso é um profissional que irá prescrever. Eu estou falando aqui, eu tenho um conhecimento, mas é uma questão só de orientação, de informação. Não é prescrição, de forma nenhuma também, que eu não tenho realmente essa prerrogativa. Mas por uma questão realmente de informação, para eu saber como o meu cliente, ou o meu paciente, ele se encontra e que ele seja encaminhado, e eu tenho realmente esse feedback, tá certo, com o profissional do qual realmente está tratando realmente desse problema realmente junto com ele. Que bom, José. Muito obrigado. Por nada. Professor, a última pergunta, tá, João? Essa vai ser a última pergunta. Doutora, sobre o suplemento GABA, ele ajuda no sono e na ansiedade? Vamos lá. O GABA, primeiramente, é o neurotransmissor, né? E aí, esse neurotransmissor, ele ajuda, né? Quando você estimula ele, eu coloquei até alguns chás, eu acho que você chegou no final da apresentação, né? E aí ele realmente vai melhorar a ansiedade, consequentemente vai melhorar o sono, né? E aí eu até mostrei chá de camomila, chá de mulungu, né? Chá de melissa, né? Também ajudam bastante, mas não é só isso, né? A reeducação alimentar, a atividade física melhora os níveis de serotonina, então também ajuda bastante na ansiedade.
Então, é um conjunto de fatores. A higiene do sono, né? Melhora no sono. Então, nutrição, atividade física e melhora da qualidade de vida, né? Juntos a gente consegue realmente minimizar a ansiedade, enfim, todos esses quadros, né? Amigo, um adendo rapidinho aqui, só para enaltecer mais a palestra. Posso falar? Pode. A senhora falou do mucuna pruriens. Esse mucuna pruriens, realmente ele é muito importante. Ele substitui o Prolopa para quem tem depressão e ele não tem efeito nenhum colateral. Ele é muito importante. Eu só queria falar somente isso. Muito importante, a senhora falou, que realmente eu tenho realmente um estudo realmente sobre ele, o mucuna pruriens. Tranquilo, meu amigo Josué. Pessoal, muito obrigado a todos que estão pelo YouTube e a todos que estão aqui pelo Zoom, tá? Agradeço a doutora Camila também pelo tempo, pela disponibilidade, por ter participado conosco, engrandecido aqui a Semana do Profissional de Educação Física. Camila, quero contar com você também para a Semana da Nutrição. Vou falar com você depois em breve, para a gente poder movimentar também essa semana maravilhosa para a galera da nutrição. E a todos, muito obrigado. A gente está chegando no último dia, passou muito rápido essa semana, ligeiro, né? Já estamos na aula 7 e à noite nós temos o nosso encerramento, tá bom? Com mais uma brilhante aula, para que todos possamos ter aí um final de semana maravilhoso. Ok, pessoal? Camila, um grande abraço, obrigado por participar. Obrigada. E a gente vai se encontrar com certeza em mais eventos aí, e aí por Fortaleza, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal, e vejo vocês mais tarde aí, tá bom? Para encerrarmos a Semana do Profissional de Educação Física. Um bom almoço para todo mundo, uma boa tarde e até mais. Valeu, pessoal. Obrigada aí quem ficou até agora, né? Quase 1h30. Isso. O assunto estava bom. Estava sim, com certeza. E como a Samanta disse, obrigado, professora, a aula muito esclarecedora. Obrigado mesmo, Camila. Muito obrigado. Até mais, tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu, até Carol. Estou encerrando agora, pessoal, a transmissão pelo YouTube e vamos